Na nossa concepção, a escola precisa ser um campo fértil e aberto para a cultura brasileira, de forma a entrar na contramão da cultura de massa e da cultura do entretenimento. Para apresentar o período junino como um momento propício para esse tipo de objetivo, nós vamos fazer alguns recortes didáticos. O primeiro é pensar o termo cultura como multifacetado, histórico, e pensar quem e onde, como se falou de cultura, e isso influenciou de alguma maneira a intelectualidade brasileira quando se debruça sobre esse projeto de fazer do Brasil uma nação. Segundo recorte é como se constrói a ideia de cultura popular num momento histórico da Europa, que é a formação dos Estados Nacionais. É um projeto geopolítico que influencia a maneira como se pensa a riqueza cultural de cada território e de cada grupo social. Para dar continuidade, nós vamos abrir a nossa caixa de ferramenta para falar sobre festa popular, festa junina. Começando com a história da festa junina, suas origens, nós vamos trazer dois motes interessantes. Um trecho de uma música do Luiz Gonzaga e um depoimento da tia Maria do Jongo. No Rio tá tudo mudado, nas noites de São João, em vez de palco e rancheira, o povo só pede, só dança o baião. O que a gente pode aprender dessa música? Houve um momento onde a festa junina no Brasil era polca e rancheira, que são ritmos europeus que foram trazidos para cá e de alguma forma sofreram uma paródia, uma releitura e estão presentes nos passos da quadrilha. No meio do século XX, com a migração nordestina, artistas como Luiz Gonzaga vêm para o Sudeste e trazem o forró, trazem o baião. Na verdade, trazem o coco. O baião é uma versão mais palatável do coco, como também eram aquelas versões dos contos infantis feitas pelos irmãos Grimm, fazendo esse paralelo nesse momento. Vamos ver como a tia Maria do Jongo fala como era a festa junina lá no Jongo da Serrinha. Dona Maria, o jongo, ele é uma dança religiosa? Não, não é uma dança religiosa. Como disse a senhora, é uma dança que pertenceu os antigos dos cativeiros, né? E aqueles pretos sofridos, né? Do tempo do bate-cundum. Então, é uma dança que eles faziam para se divertir, né? Nas horas dos dias de São João, de São Pedro, Santo Antônio. Assim, então fazia aquela dança para tirar aquela mágoa, né? De dentro do coração, né? A festa junina não tem um formato homogêneo. A festa junina, ela se configura de formas diferentes no Brasil inteiro ao longo dos anos. A tia Maria do Jongo, por exemplo, fala como se dançava jongo nas festas de São João no seu território. Então, essa versão homogênea de quadrilha, forró, bandeirinhas, caipira, o tipo de comida, isso é uma versão que o poder público e também a cultura de massa, a cultura do entretenimento tenta homogeneizar as manifestações populares. Tem uma questão, por exemplo, que ajuda a entender, é que no período do carnaval, muitos compositores faziam músicas marchinhas de carnaval e com isso ganhavam dinheiro. Mas era só uma vez por ano. Então, eles passaram também a fazer marchinhas e músicas para a festa de São João. Então, a gente começa a associar a festa de São João a alguns ritmos, algumas figuras, alguns compositores, e isso marca até hoje a festa junina. Mas era uma questão mercadológica, do mercado da gravação musical. Mas, se a gente pensar em festa junina, historicamente, começa muito tempo atrás, bem antes de existir o Brasil como
território ocupado, invadido pelos portugueses. Sou Juno, protetora de Roma, da fertilidade e do casamento, rainha dos deuses da mitologia romana, esposa do poderoso Júpiter. As festas junônias honram meu nome com muita fartura, músicas e danças, para espantar os maus espíritos, as pragas e garantir assim uma boa colheita anual. Festa junina começa muito tempo atrás. Na verdade, não tinha esse nome. Eram festas junoninas. Junonias. Difícil, né? Enfim, eram festas para a deusa Juno, uma deusa da fertilidade romana. Na antiguidade, os povos acreditavam que era preciso festejar o solstício de verão, quando o dia era mais longo, e comemorar a fartura, a abundância das colheitas que eram feitas nesse período. Ao mesmo tempo, no solstício de inverno, eles também acendiam fogueiras com medo de que a luz do sol não voltasse. Aqui é o contrário, né? A gente tinha o solstício de inverno em 21 de junho e o solstício de verão em 21 de dezembro. Quando cai o Império Romano, começa então o domínio da Igreja Católica, que vai sendo feito aos poucos. Uma das estratégias para agregar os pagãos, porque pagão era aquele que vivia no campo e ainda cultivava esses deuses antigos, esses rituais, essas práticas relacionadas à antiguidade e ainda não estavam dentro da religiosidade católica. Então, visando atrair esses campesinos, né, os pagãos, para as suas celebrações, a Igreja Católica começou a fazer o seu calendário paralelo ao calendário da antiguidade. Então, as festas da deusa Juno, que eram as festas junônias, passaram a ser as festas joaninas ou juninas. Joaninas porque estão comemorando São João, e depois também São Pedro e Santo Antônio. Ou juninas porque acontece no mês de junho, dedicado à deusa Juno. Pagão vem do latim pagus, ou paganos, cujo significado se traduz como camponês, ou morador do campo. Na mitologia católica, São João Batista nasce em junho e sua mãe Isabel acende uma fogueira para avisar Maria, a mãe de Jesus, do seu nascimento. Eles aproveitaram então a outra festa, que é a do solstício de inverno, para fazer a marcação, a datação do nascimento de Jesus. Nós vamos tentar fazer um paralelo entre as festas populares na Idade Média, trazidas a partir do olhar da ótica do Bakhtin, com o desenvolvimento da festa popular no Brasil. A Igreja Católica ela está presente o tempo todo nesses dois movimentos, tanto na Idade Média quanto com a presença da Igreja aqui no Brasil, que era parceira da colonização portuguesa na invasão do território que hoje a gente chama de Brasil. O encontro dos jesuítas com os indígenas, por exemplo, tem vários momentos onde acontece a mesma cooptação da questão do calendário das festas, como houve também pela Igreja no período que a gente já analisou falando sobre as festas pagãs, que foram, o calendário das festas pagãs foi sobreposto com o calendário cristão. O homem medieval levava mais ou menos duas vidas. Uma oficial, monoliticamente séria e sombria, subordinada à rigorosa ordem hierárquica, impregnada de medo, dogmatismo, devoção e piedade. E outra público-carnavalesca, livre, cheia de riso ambivalente, profanações de tudo o que é sagrado, descidas e indecências do contato familiar com tudo e com todos. E essas duas vidas eram legítimas, porém separadas por rigorosos limites temporais. Mikhail Bakhtin. Como diz o Bakhtin, ao mesmo tempo que havia a festa sacra organizada pelo poder público e pela Igreja, havia a festa popular
a festa do gozo, a festa da abundância, a festa do riso, a festa que extrapolava esse lugar dessa lógica cristã, dessa lógica do sagrado. Como afirma Mikhail Bakhtin, cada época da história mundial teve o seu reflexo na cultura popular. Em todas as épocas do passado, existiu a praça pública cheia de uma multidão a rir. Aquela que o usurpador via no seu pesadelo. Cada um dos atos da história mundial foi acompanhado pelos risos do coro. Tem um aspecto relevante das festas populares no período colonial, que é a presença do que o Bakhtin chama de carnavalização, tal qual ele diz na Idade Média, de que havia o riso do povo, a festança, o extrapolar, uma lógica de inversão. Na Idade Média também havia essa mesma lógica nas festas populares no Brasil no período da colônia. Os elementos da carnavalização são categorizados por Bakhtin como lugar do triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Mesmo fora do período do carnaval, nas festividades pautadas na lógica popular, inverter e permutar para Bakhtin revela o ambivalente, a alternância dos papéis sociais e a renovação dos ritos, materializados no tempo cíclico da vida natural e biológica como componentes da vida produtiva, como é a sucessão das estações, a semeadura, a concepção, a morte e o crescimento. E esse movimento fora do sacro, fora do público, ele se estende até hoje como uma característica das festas populares. Pessoas se divertindo independente dos rituais sacros que a igreja estava propondo, que o poder público estava organizando.